Estamos compartilhando com os irmãos sobre a procura da felicidade. Em toda a história da humanidade, o ser humano, em tudo o que ele faz, ele busca a felicidade. E a gente pôde compartilhar com os irmãos e entender que a felicidade ela não é baseada em coisas. A felicidade que o ser humano procura, ela não é baseada naquele carro zero que a gente tanto se sacrifica para adquirir. A felicidade que a gente tanto procura, ela não é baseada naquele iPhone de última geração que a gente tanto se sacrifica para comprar. A felicidade, ela está, às vezes, bem mais próxima ao nosso alcance do que a gente pode imaginar. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, dando continuidade e mostrando, em meio a essa procura da felicidade, o caminho que você pode trilhar para encontrar ou dar continuidade na felicidade que está ao teu alcance. E lá em Mateus, capítulo 5, você pode abrir a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia, né? Mateus capítulo 5, Jesus ele subiu em meio a um monte e ele começou o discurso que é conhecido no nosso meio como as bem-aventuranças. Jesus no meio daquela multidão, talvez em meio àquele povo que estava comprando seus carros zero, talvez em meio àquele povo que estava comprando a sua carroça de última geração, né? Talvez em meio àquele povo que estava procurando buscar um cavalo de raça, que devia ser o que tinha na época, um jegue, né? Um jumentinho. Talvez aquele povo que estava preocupado em ver quem era quem andava com o anel maior do brasão da família. Ou talvez com as suas vestes imponentes. Qualquer semelhança pode ser mera coincidência nos dias atuais. Então Jesus, ele subiu no monte e ele começou a fazer o discurso que nos é conhecido como as bem-aventuranças. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 5 até o verso 11. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurados. A palavra bem-aventurados ou as beatitudes, né? Se a sua Bíblia for uma tradução um pouco mais antiga, vai estar lá no título da perígrafe, vai estar lá as beatitudes. As beatitudes são um estágio que você consegue chegar ou te desafia a chegar num ápice de felicidade. A bem-aventurança ou a beatitude, ela significa não somente feliz, que algumas tradições falam, feliz é aquele, em vez de bem-aventurado. Além de feliz, a bem-aventurança é aquele que significa que é mais do que feliz. O bem-aventurado é aquele que consegue chegar naquele estágio, naquele ápice de felicidade, uma felicidade plena, que é encontrada somente em Jesus.
As beatitudes, elas não mostram ou não refletem atitudes de pessoas que são como devem ser salvas. Não são características de pessoas, para você ser salvo, você tem que ter essas características. Mas as beatitudes ou as bem-aventuranças, elas refletem características daquelas pessoas que já foram salvas, que já foram manifestas, que nasceram de novo, foram remidas no sangue de Jesus. São características que refletem a nossa nova vida em Cristo. Características que nos trilham, nos incitam, nos ajudam nesse caminho, nessa busca pela felicidade que às vezes a gente tanto procura. E a gente continua procurando. E eu quero frisar com os irmãos, destacar o verso 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Tem uma tradução que fala, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Almeida. NVI foi essa que eu li agora. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A nova tradução na linguagem de hoje fala, felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. E na Bíblia a mensagem, a tua Bíblia aí, Marcos, fala, abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Bem-aventurado, feliz são as pessoas que conseguem ou tentam, seguir essas características desafiadoras do tão conhecido Sermão do Monte. O sermão pronunciado pelo próprio Jesus quando subiu ali, porque ele sabia o coração. Ele sabia qual era a busca que as pessoas queriam fazer. E ele aí começou a relatar este sermão. Verso 3, pobres em espírito ou pobres de espírito. Às vezes a gente usa algumas expressões, e eu já me peguei várias vezes falando, a fulano é pobre de espírito. Quantos aqui já ouviram isso? A gente fala de vez em quando, né? E a expressão pobre de espírito, quando a gente fala algumas vezes, a gente sempre tenta dar um jeitinho na vida do outro, né? A gente é especialista em conseguir resolver o problema dos outros. E às vezes fulano, cicrano, beltrano tem lá a sua vida e a gente fala, fulano é um pobre de espírito. Deus está abençoando ele, Deus tem condições para mudar a vida dele, ser diferente. E ele é pobre de espírito. Ele não consegue curtir a vida, não consegue viajar, não consegue ir num bom restaurante, não consegue ajudar ninguém, não consegue fazer nada, guarda dinheiro para deixar para o governo. Tem tanto dinheiro na conta que fala, eu vou deixar para alimentar a conta do governo quando eu morrer. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim, né? Se tiver, pode compartilhar e deixar de ser pobre de espírito, né? E tem aí um ditado que as pessoas falam, dinheiro não traz felicidade. Vocês já ouviram isso? Aí o pessoal complementa assim, dinheiro não traz felicidade. Dê-me o seu e seja feliz. É bem engraçado que a gente para pensar que de fato, aqui, quando Jesus ele começa a relatar sobre as bem-aventuranças ou sobre as beatitudes, Jesus ele fala sobre os pobres em espírito, as pessoas que são pobres em espírito. E essa interpretação é uma interpretação iluminadora. E ao contrário do significado de pobreza real, pobreza física, essa é uma situação que ela é muito maior do que a pobreza física. Porque a pobreza física em si, ela não vai significar uma aproximação maior de Deus. A pobreza física em si, a pobreza propriamente dita, ela não vai demonstrar que você é uma pessoa mais próxima de Deus, que você tem uma intimidade maior com Deus. A gente tem que viver uma realidade conforme a realidade que Deus nos proporciona.
Talvez a pobreza física em si, muitas vezes pela pressão da sociedade, pelo modo que nós somos tratados, pelo modo que as pessoas nos reconhecem, e infelizmente, às vezes a gente é tratado pelo que a gente tem. Mas a pobreza física em si, quando nós nos deparamos e nos olhamos no espelho, quando as contas chegam para pagar, a pobreza física em si, a pobreza propriamente, ela pode ser uma situação constrangedora, debilitante, degradante, talvez até uma situação escravizadora, porque os pobres são considerados uma classe social lá embaixo. Talvez a condição que algumas pessoas vivam seja uma condição de que a sociedade ela consegue escantear essas pessoas. Aqui, Jesus fala sobre os pobres em espírito. Os pobres em espírito é uma mudança de valores de nível muito mais baixo, do mais baixo para o mais alto, e ele pode ser um nível libertador e enobrecedor, a característica que Jesus coloca aqui. Alguns discípulos de Jesus, eles reconheciam a profundidade da sua pobreza, até em meio à fartura. Eles sabiam que eles eram pobres, talvez em meio à fartura. Entendam o que Jesus queria dizer com a pobreza. Haviam começado a entender o que significava ser pobre em espírito. Porque podia ser em meio até à fartura. Mas eles se demonstravam pobres porque eles reconheciam que eles eram inteiramente dependentes das mãos de Deus. Pobres em espírito. Pobres em espírito são pessoas que trocaram uma falsa segurança baseada em valores sociais, baseada em situações sociais, baseada no nome, no pedigree, eu sou da família tal. A gente escuta isso às vezes. Pessoas que reconheceram essa situação e conseguiram trocar essa falsa segurança por uma segurança genuína, uma segurança correta, visto que o seu futuro pertencia a esse Deus, a esse Jesus que estava ali em cima daquele monte, compartilhando essa palavra com eles. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou os pobres em espírito. Feliz, mais que feliz, são as pessoas que reconhecem-se como limitados, como quem não tem nada, como quem são pobres em espírito. Pobres em espírito ou humildes de espírito é o oposto, são situações opostas àqueles que são orgulhosos, de espíritos orgulhosos. Lá em Provérbios 16, tem um capítulo interessante, você pode ler ele depois. Mas lá no verso 18 fala que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Pessoas humildes em espírito, elas são pessoas que não são orgulhosas, não são pessoas de espírito orgulhoso, porque o orgulho do ser humano, ele precede a queda. E às vezes a gente com o nosso coração endurecido, com as nossas situações, que a gente acha que a gente vive da nossa maneira, que a gente tem independência, que a gente tem capacidade, que a gente consegue, porque Deus me deu sabedoria, Deus me deu condições para isso, eu vivo da minha maneira. E quando a gente se depara, a gente percebe que o nosso coração está orgulhoso. Nosso espírito, ele vai desfalecer, porque o nosso coração está cheio de orgulho. E Jesus nos desafia a sermos humildes de espírito. As pessoas que reconhecem a sua pobreza nas coisas espirituais e permitiam que Cristo suprisse as suas necessidades, tornaram-se herdeiros do reino dos céus. A pobreza de espírito é a disposição de viver segundo normas espirituais apresentadas pelo Senhor Deus, por Jesus ali naquele sermão. As pessoas que se reconhecem como humildes de espírito são as pessoas que não têm atitude de arrogância, não são pessoas que têm atitude de prepotência, pessoas que acham que se bastam em si mesmo e que não precisam
de ninguém. Muitas vezes, meus irmãos, meus amigos, nós temos que ter cuidado porque muitas vezes nós vivemos de forma orgulhosa, de forma independente, de forma prepotente, de forma infiel ao nosso Deus. Pessoas que começam a estudar, começam a melhorar financeiramente, começam a abrir um leque de conhecimento, e às vezes começam numa arrogância, numa prepotência, e começa a destruir o teu casamento, porque você começa a ser uma pessoa intelectual, e a tua esposa não, ou o contrário. E a mente começa a se abrir, eu coloco aqui entre aspas, né? Porque é uma abertura de mente, uma mudança de pensamento, muitas vezes, que é levada por aquilo que o mundo coloca na nossa cabeça, mas não é um pensamento como a palavra de Deus nos desafia. E começa a encher o coração de orgulho, de situação que a gente acha que é independente, que acha que pode viver com as próprias pernas. E quando a gente vai ver, nosso coração e a nossa vida está destruída por causa do orgulho. Ser humilde de espírito é viver conforme os padrões que Deus tem te abençoado. Escuta bem. Deus te abençoa de uma determinada maneira, de uma determinada situação. Deus abençoa a vida de cada um de nós de maneiras diferentes. E não é porque o fulano tem um carro melhor ou pior. Não é porque o fulano tem um carro velho ou novo. Não é porque o fulano tem um emprego melhor ou pior, que ele é mais abençoado ou menos abençoado. Deus te abençoa. Você tem que reconhecer essa bênção que vem dele. E reconhecer que você sem Deus é nada. Você sem Deus é limitado. Você sem Deus não tem condições de nada. Você sem Deus é pobre. E nós somos assim, pobres de espírito, porque pela nossa capacidade, a gente tem que se reconhecer que sem Deus na nossa vida, a gente não vai a lugar nenhum. Nós temos que viver nos padrões que Deus nos abençoa, da forma que Deus nos abençoa, e reconhecer que essa situação vem dele. Humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus declara que essas pessoas, essas tais pessoas que são humildes de espírito, ou os pobres de espírito, são as que dependem inteiramente de Deus, as que possuem ou que possuirão o seu reino. Só é feliz quem reconhece com os seus próprios meios, não pode se aproximar de Deus. Às vezes a gente acha que consegue com as nossas próprias forças, né? Porque a gente consegue muita coisa quando você tem poder. E aí vem o orgulho. E a gente tem que se colocar diante de Deus e lembrar que para ter acesso a esse Deus, para ter acesso a esse reino, a condição não é dada em vista da sabedoria que nós temos, porque eu posso, porque eu conheço, porque eu já li a Bíblia 32 vezes, de capa a capa. Mas se você não estiver vivendo a palavra de Deus, meu querido, é melhor você nem ler a Bíblia inteira. É melhor você saber de qual uma porção da Bíblia. Mas aquilo que você souber, você viver. Vai fazer diferença na tua vida. Vai fazer diferença na vida dos que estão ao teu redor. Vai fazer diferença na vida da tua família. Nós temos que lembrar o sermão que Jesus deixou para nós. E ele começou o sermão falando: bem-aventurados os que são pobres de espírito, ou os que são pobres ou humildes em espírito. Ter acesso ao reino de Deus é para aqueles que se reconhecem como humildes em espírito. Ter esse acesso ao reino de Deus é o que reconhece na contramão do que o reino de Deus nos oferece. Parem para pensar que os pobres, eles são os últimos na escala de uma sociedade. O Sebastião estava falando hoje que lá no centro, entrou uma senhora no restaurante onde ele trabalha, e falando mal daquelas pessoas que estão jogadas lá às ruas, pessoas que são praticamente os trapos humanos, que estão entregues às drogas, ao vício, à cocaína, à maconha, ao crack.
Pessoas que são consideradas lixos ambulantes. E aquela senhora entrou reclamando e falou, tinha que dar um jeito, alguém tinha que dar um jeito nesse povo aqui. É ridículo deixar a cidade desse jeito. Ele falou, qual é então a sua solução? Pega todo mundo, coloca num navio e solta lá no alto mar. Os pobres, as pessoas que são largadas, são escanteadas, são ignoradas por cada um de nós, essas são as que são em primeiro lugar para Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos fala que mesmo que os pobres sejam os últimos na escala de valor de qualquer sociedade humana, mas a palavra de Deus fala que os últimos serão os primeiros. A palavra de Deus nos fala que os menores serão os maiores. E às vezes na nossa prepotência, no nosso orgulho, na nossa característica, na nossa independência, a gente se acha melhor do que outras pessoas que são pobres. E aqui eu repito, não é pobreza somente física, mas Jesus nos desafia a nos reconhecermos pobres espiritualmente, reconhecermos como a palavra da mensagem, da versão a mensagem fala, deles é o reino dos céus. Por quê? Porque quando nós saímos de cena a mais de Deus e do seu governo. Quando sai de cena o Marcos, quando sai de cena a Jandira, quando sai de cena o Antônio, quando sai de cena o pastor Jesus, mesmo com o nome tão, né? Quando sai de cena qualquer um de nós humanos, a mais de Deus, a mais do agir de Deus. Quando as nossas características, com as nossas forças, a nossa prepotência, o nosso orgulho sai de cena, a mais de Deus, meus queridos. A gente precisa reconhecer a nossa limitação, que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Ah, mas se eu tivesse à frente eu tinha feito, se fosse eu, se fosse a minha família, se fosse... A gente sem Deus, meus irmãos, a gente não é nada. O caminho da felicidade, ele é trilhado, ele nos é desafiado aqui pelo próprio Jesus. Ele começa falando que nós devemos reconhecer que nós não somos nada. Reconhecer que nós somos humildemente pobres, pobres de espírito, sem condições de realizarmos situação alguma, se não for pelo agir de Deus. Jesus, ele define o que é felicidade, mas ele faz uma maneira de contradiz, que vai na contramão daquilo que os ideais e os valores da sociedade impõem para nós. Jesus não fala que felicidade é você ter um bom emprego, é você ter uma família estruturada, entre aspas. Que a gente sempre acha que a outra família é mais estruturada que a gente. Vai conviver naquela família lá que de repente você quer voltar para a sua. Jesus não fala que para você trilhar o caminho da felicidade, você tem que andar num carro novo. Jesus não fala que para você trilhar o caminho da felicidade, você tem que comprar um celular de 5 mil reais. Jesus fala que a felicidade é uma dádiva, é um presente vindo dele. E está ao nosso alcance. Está ao alcance de qualquer um de nós. Porque felizes são os pobres em espírito. Felizes são aqueles que se reconhecem como limitados. Felizes são os que veem, os que ouvem, os que recebem a palavra de Deus e colocam essa palavra em prática. Como está lá no Salmo, os nossos salmos tão queridos que a gente gosta de ler. E o Salmo 1, ele começa falando sobre essa felicidade. Bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, e nela, o homem bem-aventurado, o homem feliz, o homem mais que feliz, o homem que consegue atingir a beatitude,
Característica plena de felicidade é aquele homem que consegue praticar a lei do Senhor. É aquele homem que medita nessa lei e entende, reconhece que sem Deus ele não é nada. Ele é pobre de espírito, ou pobre em espírito, porque tudo vem de Deus. E nós devemos reconhecer que nesse caminho da felicidade passa pela situação de tirar o eu. Tirar o eu. Não é é eu você. Pode ser eu também, né? Mas tirar o eu é você pensando em você mesmo. Vai tirar o pastor, resolve, né? Não é? Pode até ser que resolva, né? Não sei. Mas quando eu falo tirar o eu, é você e Deus. Você fala para Deus: obrigado, Senhor, por me dar capacidade, por reconhecer que para a gente ser feliz, eu preciso tirar o eu de cena e colocar Deus em primeiro lugar. Quando nós tivermos a característica, a condição de tirarmos o Marcos de cena, tirar a Arvani de cena, tirar a Dejanira de cena e colocar mais de Deus, Ele vai entrar no cenário das nossas vidas. Ele vai entrar no cenário das nossas famílias e Ele vai nos dar condições de escrever uma nova história na nossa história. Porque nós sabemos que sem Deus nós não somos nada. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Abaixe sua cabeça nesse momento. Coloque-se diante de Deus, reconhecendo a tua limitação. Reconhecendo que você precisa se tornar pobre de espírito. Mesmo em meio à fartura que Deus te dá. Mesmo em meio à condição que Deus te dá. Nós precisamos reconhecer o caminho da felicidade. A dádiva vinda de Deus que está ao teu alcance. A condição que Deus te dá quando você se reconhece como nada. Porque você é pobre de espírito. A condição que Deus te dá de você querer, de você desejar sair de cena. Para Deus entrar mais em cena. Para Deus agir na tua vida. Para Deus agir na vida da tua família. E às vezes as coisas não acontecem, às vezes a gente não vê conversão, às vezes a gente não vê transformação, salvação. Às vezes a gente não acha que não tem bênção. Porque talvez esteja acontecendo mais de nós e menos de Deus. Às vezes a gente tem dificuldade em ver o agir de Deus porque a gente está muito em cena. E o que eu quero é que você se coloque diante de Deus nesse momento. Que a cada dia você saia de cena e você coloque Deus no lugar do teu eu. Reconheça que tudo vem de Deus. Reconheça que você precisa se tornar pobre de espírito. Porque sem Deus você não é nada. E se essa palavra tocou no teu coração nessa noite, se você deseja que Deus entre mais em cena na tua vida. Se você deseja que Deus tenha o controle da tua vida. Se você deseja que Deus tire ou trabalhe o orgulho do teu coração. Não é vergonha falar nisso, porque todos nós temos o nosso orgulho de coração. Se você deseja ver mais o agir de Deus, você pode se colocar em pé e nós vamos orar pela tua vida. Deus abençoe, Deus abençoe. Precisamos, meus queridos, sair de cena para poder ver mais o agir de Deus nas nossas vidas. Precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos absolutamente nada. Porque nós somos pobres. Nós somos escalados como os piores. Mas Deus, Ele coloca-nos em primeiro lugar. Porque os últimos serão os primeiros.
Porque o menor será o maior. E Deus quer te colocar lá em cima. Deus quer exaltar a tua vida. E a tua vida vai ser transformada. A tua vida vai resplandecer a luz dele na medida que com você sair de cena. Na medida que Deus agir mais na tua vida, nós vamos poder ver o agir de Deus quando Ele entrar no cenário da tua vida. Oremos. Ó Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor amado, obrigado, Senhor, porque a tua palavra fala aos nossos corações, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque nós nos reconhecemos limitados, fracos, falhos. Reconhecemos-nos, Senhor, como nada diante de Ti. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, porque algumas vezes nós temos os nossos corações orgulhosos. E é bem verdade que todos nós temos os nossos corações orgulhosos. E, ó Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida que está aqui em pé diante de Ti, reconhecendo-se como limitado diante de Ti, como falho diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, que querem sair de cena e querem ver mais o Teu agir na vida deles, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos a felicidade que está diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a reconhecermos uma qualidade de vida que Tu colocas diante de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia a vermos a Tua luz brilhando através das nossas vidas. Não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas condições, não porque eu sou melhor que ninguém, mas porque eu quis, eu desejei, eu sonhei, eu batalhei em ser pobre de espírito. Eu batalhei e desejei em querer sair de cena para que Tu entres no controle e no governo das nossas vidas. Ó Deus e Pai amado, ser com a Tua igreja aqui inserida, Senhor. Ajuda, Pai, cada vida aqui nesta noite, cada família, cada irmão, cada amigo. Trabalha, Pai, na vida de cada um aqui nesta noite. E que nós possamos afirmar que nessa noite houve salvação, houve transformação, houve edificação de vidas. Incomoda, Pai, os nossos corações a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos.